Sejam todos muito bem-vindos no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o biólogo Dr. Paulo, especialista na legalização e na montagem de criatórios comerciais. Hoje, na nossa série de animais exóticos, a gente vai falar um pouquinho sobre da paixão à profissão. Carreiras no mundo da criação de animais exóticos. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela agora com vocês e transforme a sua paixão por animais exóticos ou por qualquer tipo de animal em uma carreira de sucesso. Aproveite, né? Se você é um jovem ainda e está buscando uma profissão, busque uma profissão que faça que você transforme numa paixão sua e que você passe a viver disso da melhor forma possível. Então, qualquer área que você se dedicar, direito, engenharia, química, até professores, né? Matemáticos, químicos, físicos, qualquer área, se você se dedicar com paixão, se você transformar a sua profissão numa paixão, você vai ter sucesso dentro dessa carreira. Muita gente não tem sucesso porque não se dedica, porque não é a coisa que ela escolheu realmente. Ela está ali meio que de paraquedas e aí acaba não virando isso. E você que tem aí o seu animalzinho, que você tem uma criação doméstica, uma criação amadora, agora é o momento de você se profissionalizar, de você entender o mercado e aproveitar para se transformar num criador comercial, tá bom? Então acompanha a gente aí. Então vamos lá. Primeiro, né? Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa um like aí, compartilha com as pessoas, manda aí para os seus grupos, para os seus amigos, para vir assistir a nossa live, para assistir. É um tema bem interessante que a gente pode estar transformando. A gente vai estar sempre trazendo essas lives agora para trazer mais informações que agreguem, né? Não só informações técnicas, mas também informações sobre isso, né? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, então seja muito bem-vindo. A paixão pela nossa atividade pode transformar realmente um negócio extremamente lucrativo. Então, hoje a gente vai explorar como transformar o seu amor por determinada situação. Aqui a gente está falando de animais, né? A gente está falando de animais porque o nosso canal, que é o Criador Pro, ele é voltado para criadores, para amantes e quem gostam de animais, não só criadores comerciais, profissionais, mas também criadores amadores, tutores que têm um animalzinho de estimação e querem aprender mais, querem entender algumas coisas. O nosso canal aí tem mais de 600 vídeos, mais de 600 horas aí de vários conteúdos. A gente vai estar trazendo sempre conteúdos diversificados para agregar para todo mundo, né? E se você é um amante da natureza, se você é um amante dos animais, você pode também estar assistindo aqui e aproveitando para você, esse seu amor por animais, se transformando numa carreira extremamente gratificante e lucrativa, né? Então hoje a gente vai abordar as oportunidades, né, de mercado, desde a gestão, né, dos negócios, a profissionalização, a pesquisa, você se transformar realmente num especialista nessa área. Então aproveitar o seu amor e se especializar e aí sim transformar isso de uma forma, claro, que ética, sustentável, principalmente para os animais que você vai cuidar e que você vai reproduzir a melhor forma possível. Então, nada melhor do que você juntar duas coisas, né? Juntar o amor com a profissão e que isso dê dinheiro e que você consiga viver disso. E se você trabalhar da melhor forma possível, você ainda vai conseguir viver muito bem da criação. Então, você vai ver alguns exemplos aqui que a gente vai trazer para vocês, bem correlacionados a isso, tá bom? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre essas oportunidades que nós temos dentro da criação de animais em cativeiro. E aí, quando a gente fala criação em cativeiro, é quando o animal ele vive dentro de um ambiente não natural, que a gente chama criação ex situ, né? Que é fora do ambiente natural, certo? Que é fora desse ambiente natural. Então, como é que anda, né? A gente vai falar do Brasil, né? Como é que anda esse mercado e quando você vai transformar a criação em cativeiro num negócio que você vai viver daquilo, que você vai ganhar dinheiro com aquilo, a gente chama isso de criação comercial. Então, quando você passa a ganhar dinheiro com a criação de animais em cativeiro, a gente chama isso de criação comercial. Então, o mercado para a criação global e nacional, ele está explodindo. Ele é muito vasto, ele é bem diversificado. No Brasil, a gente estima, né, que nós temos aproximadamente milhões de animais sendo criados em cativeiro, gerando bilhões de reais todos os anos dentro desse mercado aqui.
Então, hoje, no cenário global, esse mercado ainda é maior ainda. A gente está falando do Brasil, que é um país continental, que nós temos uma grande biodiversidade e a gente tem, o brasileiro por si só, ele gosta muito de animais, é um dos países que mais criam animais em cativeiro, né, devido ao seu tamanho, à sua proporção e à diversidade de animais que a gente tem, mas globalmente que a gente está falando de quase trilhões de dólares por ano que envolve a criação. E cada vez mais nós temos uma demanda crescente por espécies vindas de criadouros especializados, criadouros comerciais legalizados, que realmente cuidam e não trabalham com o tráfico, não trabalham com a destruição do meio ambiente. As pessoas, elas passaram a se conscientizar que é melhor eu adquirir um animal oriundo de uma criação legalizada, em que as pessoas são profissionais e criam os animais com amor e não retiram da natureza, do que comprar um animal de um criador ilegal, de um traficante, que acaba fomentando ainda mais a diminuição da biodiversidade. Então, nós temos N cenários e você pode estar inserido nesse e até ajudando, né? Se você passar a ser um criador comercial, você vai estar ajudando a preservar as espécies, vai estar ajudando a evitar e diminuir o contrabando e o tráfico de animais, facilitando e ajudando e a preservar cada vez mais as espécies que correm o risco, né, devido a esse comércio ilegal, tá? Lembre, não fomente o crime, né? Em vez de você tiver a oportunidade de comprar um animal, sempre busque a informação se de quem você está comprando é legal, é legalizado, você tem a documentação de origem desse animal. Não compre o animal mais barato porque não tem nota, porque não tem certificado de origem, somente para diminuir o custo, né? E isso você está fomentando, você está contribuindo para um crime. Não faça isso, beleza? Bora aqui então continuar na nossa apresentação. Então, quais são as áreas de atuação que a gente pode envolver a criação de animais em cativeiro ou a criação comercial, né? Então, a gente envolve aí profissionais que podem atuar como criadores, então uma pessoa comum que resolve se dedicar à criação de animais, ela vai se transformar num profissional ao longo do tempo, especializado, né, na criação daquela espécie que ele se dedicou, né, que ele vai fazer cursos, que ele vai se especializar, que ele ao longo do tempo ele vai ter a prática, então ele passa a ser um especialista. Mas hoje, devido à demanda e crescimento exagerado da procura por montagem de criatórios comerciais, a gente está precisando, além de criadores conscientes que busquem fazer a coisa correta, a gente está buscando ainda consultores, gestores para criadouros, consultores em conservação, educadores ambientais. A criação comercial não só gera lucro, mas também contribui para que a gente possa trabalhar com a preservação, impedindo o tráfico de animais. Então, a gente tem N profissionais que são voltados a essa área ambiental, que podem trabalhar com a gestão, quer dizer, a gente tem que ter um criatório, como ele é uma empresa, ela tem que ter uma gestão profissional, porque você precisa ter todos os animais legalizados, exames, notas, documentação, né, instruções. Essa parte de quando um criador ele vende um animal, ele tem que informar, então ele está transformando, ele está educando as pessoas que estão comprando animal de uma forma que as pessoas vão saber cuidar. Então você precisa de profissionais também nessa área. Então as áreas de atuação são gigantescas, desde ser responsável técnico por criatório, hoje nós temos essa parte de criação de criatórios, de licenciamento ambiental, nós temos a área de veterinária, nós precisamos cada vez mais de veterinários especializados em determinados grupos de animais, que é um mercado gigantesco, que nós temos pouquíssimos profissionais que atuam na área, por exemplo, de psitacídeos, passariniformes, mamíferos exóticos, répteis. Nós temos muitos profissionais na área veterinária que atuam em agropecuárias, para trabalhar com gado, com boi, com porco, com frango. Nós temos muitos veterinários que são chamados os grandes animais, né? Nós temos muitos animais, muitos veterinários, desculpem, que trabalham com cães e gatos, que se dedicam e se especializam em cães e gatos. Então, você tem esse mundo, esse leque de animais que são hoje no Brasil criadores e animais em cativeiro exóticos, diferente de cachorro e gato. Nós temos aí uma faixa de 40 a 50 milhões de animais que precisam de alguém que atue nessa área, que trabalhe nessa área, que ajude essas pessoas que estão buscando e que têm esses animais a ter um profissional
mais perto dele. Nós até temos alguns profissionais excelentes no Brasil, mas eles estão longe, não é acessível a todo mundo. Eles também têm agenda extremamente lotada, e eles não conseguem atender todo mundo. Então, se você quer fazer veterinária, ou você quer fazer biologia ou zootecnia, lembre que existe, além do mercado comum dessas profissões, existe esse mercado da criação de animais exóticos, que é um mercado fantástico, que se você se especializar, você vai ter mercado e vai ter muito serviço nessa área, tá bom? Então, como é que a gente precisa? Então, nessa área, para atuar nessa área, você precisa de uma formação profissional. Então, você pode ser um criadouro especializado, fazer cursos de especialização, se preparar, participar de eventos, congressos e cada vez mais ser um especialista e um profissional nessa área. E os profissionais formados, biólogos, veterinários ou tecnistas, entre outros, que querem atuar nessa área, eles vão precisar se especializar. Infelizmente, hoje nós temos, na questão das universidades, nas grades curriculares desses cursos de medicina veterinária, biologia, zootecnia e outras áreas, né, como a engenharia ambiental, nós temos um problema muito sério, que nós não temos muitas disciplinas voltadas para esse mercado, voltado para a criação de animais exóticos. Você tem disciplinas para a criação de animais tradicionais, mas para esse mercado é bem raro. Então, você não tem faculdades ou universidades, né, especializadas em formar um profissional dedicado exclusivamente a atender animais criados em cativeiro, que são animais como psitacídeos, passeriniformes, répteis e mamíferos. Então, a pessoa, quando ela está se formando, quando ela está fazendo a graduação dentro dessa área, ela vai ter que fazer que nem o criador. Ela vai ter que buscar cursos paralelos dentro de associações, de criadores, de ONGs, de próprias universidades que criam cursos de especialização, cursos de pós-graduação, para poderem estar inseridos dentro desse mercado, poderem se especializarem e se transformarem realmente em um profissional dessa área. Então, hoje, para você se destacar dentro dessa área, você tem que buscar essa formação especializada. Então, biólogos, veterinários ou tecnistas precisam fazer cursos específicos para atingir essa área. Então, hoje nós já temos, graças a Deus, devido à grande demanda, à grande procura e o grande crescimento dessa nossa atividade, as universidades, eu acho que o mercado exigiu que as universidades começassem a fornecer cursos de especialização, disciplinas voltadas a isso. Então, hoje a gente tem cada vez mais profissionais se direcionando para esse caminho devido ao mercado. O mercado cresce, exige profissionais, e aí as universidades estão preparando, empresas estão preparando profissionais para atuar nessa área. Além de trabalhar com animais exóticos, né, se você não sabe o que é um animal exótico, é um animal que não veio e que não é originário do Brasil, que não é um animal silvestre da nossa fauna, que vem de fora do Brasil, que já são criados aqui no Brasil há muito tempo, né? Mas também nós temos uma área de criação de animais silvestres, em que você pode se especializar no manejo da fauna silvestre, na capacitação para você gerenciar e trabalhar como um licenciamento ambiental, você preparar e montar criatórios, saber tudo da parte legal, como fazer os trâmites, você trabalhar como responsável técnico na questão da reprodução, no manejo, no combate de doenças. E hoje, profissionais nessa área são altamente requisitados. E nós temos uma demanda gigantesca. Então, é um mercado. Se você que está nos acompanhando, eu sei que tem muito aluno nosso que assiste as nossas lives, né? Estão aqui compartilhando. A gente sempre bate nessa tecla. Então, quando a gente criou o nosso canal chamado Criador Pro, vem de criador de animais exóticos, silvestres ou domésticos. Pro vem de profissional, que se especializa. A gente traz informações técnicas que vão contribuir para que você se forme e se transforme realmente num criador profissional. Esse é o intuito do nosso canal. Então, a gente sempre traz informações um pouquinho diferentes do que muita gente traz falando só de uma questão, e a gente fala realmente da realidade aqui no nosso canal. Tá? Então, hoje nós precisamos de muitos profissionais. Hoje nós não temos nem 10% de todos os criadores do Brasil tendo profissionais especializados para atuar nos seus criatórios.
né? Então a gente precisa de muita mão de obra. Então a gente precisa estar se especializando. Tudo bem, falou que a gente tem mercado, que tem que trabalhar, tem que fazer isso e aquilo. Mas qual que é o salário? Qual que é o potencial dessa carreira? Qual que é o potencial de você se transformar e se dedicar, fazer esses cursos? Se você é um criador amador, se dedicar para virar um criador profissional legalizado. Se você é um biólogo, quiser trabalhar dentro dessa área, um veterinário querer trabalhar junto nessa área, qual é, ou um engenheiro agrônomo, um engenheiro ambiental, um zootecnista que queira se especializar nessa área e atuar dentro dessa área, porque cada vez mais pequenas propriedades rurais ociosas estão voltando para essa atividade, investindo nessa atividade de criação. Então a gente tem um mercado muito crescente e se você for um bom profissional, você vai ter salários extremamente atraentes. Se você for um criador e montar um criatório, você vai ter uma renda e vai ter um lucro muito bom se você for um profissional e tiver profissionais que vão te auxiliar. Então, por exemplo, hoje, médicos veterinários especializados em animais dessa área, eles podem cobrar facilmente 200, 250, 500, 600, 1.000, 1.500 reais por uma consulta, dependendo do animal, você não vai ter agenda suficiente para atender a quantidade de pessoas que vão pagar por uma consulta de um médico veterinário especializado. Por exemplo, se você é um biólogo, um zootecnista, você pode atuar como consultores, você pode atuar como gestores do criatório, você pode atuar como especialista na legalização e na montagem de criatórios, você pode ser o responsável técnico por um criatório. O responsável técnico é aquele que recebe o salário mensalmente para cuidar do criatório comercial. E aí, dependendo da quantidade de criatórios que você trabalha, você vai ter aí rendimentos fáceis entre 5 a 20 mil por mês, dependendo da sua experiência, dependendo da sua área de atuação, dependendo da sua profissionalização. Então, um criador hoje, por exemplo, um criador que tem um criatório muito bem estruturado, que tem todos os responsáveis, tem toda a especialização, se ele fizer uma boa gestão do criatório dele, profissionalmente, não só trabalhar com a paixão, não só trabalhar com o amor, né, pelo animal, ele pode ter uma renda tranquila, com um criatório pequeno, bem organizado, uma renda fácil de 30, 40 mil reais por mês. Muito fácil, desde que você faça essa questão. Não adianta entrar no mercado achando que é uma aventura, porque eu gosto, porque eu vou ver o que dá. Aqui não tem. Esse é um mercado que você precisa sempre de profissionais. Por isso a gente está aqui falando sobre esse tema. Então, hoje, o que mais a gente tem de problemas é as pessoas quererem montar criatórios, quererem trabalhar com a criação de animais, mas não largarem a questão amadora, né, o hobby delas. Né? Muita gente quer montar um criatório e acha que ter um criatório de animais é a mesma coisa que cuidar dos animais que ele sempre cuidou, de forma amadora, e sem ter um planejamento, sem ter uma gestão. Lembrando, esse é o mercado, você tem que se transformar num empreendedor. Você vai ter uma empresa, uma criação comercial é uma empresa e você tem que atuar com uma gestão de empresa. Então você tem que ter habilidades de administração, você tem que gerenciar muito bem o seu criatório, né? Você tem que requerer essas habilidades, tem que ter o conhecimento sobre legislação, você tem que ter uma visão empreendedora, ver aos pontos que o mercado está exigindo. Para você ser um criador bem-sucedido, você trabalhar nessa área, você tem que ter esse conhecimento e essa habilidade. Então, se você, que é um biólogo veterinário, quer trabalhar como gestor de um criatório, ou fazer consultas, orientações, você vai ter que saber sobre gestão administrativa também, para poder passar para o criador que não só a parte de cuidar dos animais, mas sim toda a parte de venda, de marketing, de entrega, de logística, a parte administrativa, impostos, custos, entradas, porque senão acaba virando despesa, acaba virando um problema. Mas isso não é só voltado na área de criação, né? A gente já falou aqui, se você não assistiu, assista nossos vídeos. De cada 100 empresas que abrem, 95 delas fecham nos primeiros 5 anos porque falta de administração, falta de gerenciamento, falta dessa habilidade de conhecer o mercado. A maioria das pessoas monta com uma expectativa meio que a última chance, como uma aventura, e acaba não dando certo porque não trabalhou e não fez isso como um profissional. Então, a mesma coisa vai acontecer na área de criação. Não adianta você entrar numa área por impulso,
Não adianta você querer montar um criatório achando que você vai ganhar milhões se você trabalhar e tratar essa sua atividade como amadora. Ele não precisa de espaço, precisa. Ah, não precisa de tanta instalação, precisa. Ah, não precisa de pagar ninguém, precisa pagar um responsável técnico, precisa ter uma orientação técnica, precisa aprender, precisa investir, precisa se dedicar. Não se vence se não se dedicar, beleza? Então, alguns exemplos de sucesso. Eu vou passar alguns exemplos aí para vocês. Nós temos como, por exemplo, um profissional que a gente, que é nosso conhecido, se formou com a gente, foi um dos nossos primeiros alunos, né? Nós temos aqui alguns casos, tem vários casos de sucesso, né? Mas temos o João, né? O João da Silva foi uma das pessoas, né, que entraram em contato com a gente. Isso lá nós estamos com a nossa empresa há mais de 15 anos atuando nessa área. Eu atuo na área de criação há mais de 25 anos. Ele entrou em contato com a gente, tanto o João, nós temos aqui o João, nós temos o Reiter, né, lá do Paraná, nós temos N criadores que entraram em contato com a gente há muito tempo atrás e seguiram as nossas orientações, pegou um criatório pequeno, que era um criatório amador, tem a ideia e a paixão, e a gente trabalhou esses criatórios e hoje são empreendimentos milionários. A gente está falando, por exemplo, o João investiu, por exemplo, eu sempre conto essa história, né? Ele investiu aí em torno de 50, 60 mil reais no criatório e hoje ele fatura 350, 400 mil reais por ano. Nós temos o Reiter, por exemplo, o Luciano Reiter, que tinha um criatório pequenininho e hoje ele fatura aí, depois de quase estar com 10, 12 anos, 13 anos trabalhando com ele, fazendo essa parte de orientação, hoje ele fatura entre 1 milhão e 800 a 2 milhões por ano com o criatório dele. E a gente não está falando de um caso, a gente está falando de centenas de casos de criadores que vivem e ganham muito bem, mas tiveram que fazer uma escolha. Não é investir numa coisa que você gosta e sim investir no que vai ser a sua profissão e o que você vai viver daquilo. Então, hoje é um ramo milionário, mas não é para todos. Se o criador de aves, de animais exóticos, ele não souber que ele precisa ter uma orientação, que ele precisa aprender, que ele precisa se especializar, que ele precisa se transformar num profissional, esse mercado extremamente lucrativo vai virar uma bomba relógio na mão dele. Vai dar só prejuízo. Nós também temos vários casos de pessoas que começaram e acabaram achando que não precisavam de muita orientação e hoje já fecharam, já faliram, já estão os escritórios fechados, com dívidas gigantescas, gente que não seguiu orientação sofreu apreensões, multas. Então, isso é uma questão de você saber trabalhar. E uma vez que você é um profissional, que você está dedicado, você passa a ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente dentro dessa área. Você começa a vender para fora do Brasil. Você consegue atender o mercado, as pessoas te procuram, você tem lista de esperas. Por exemplo, o João, ele cria algumas espécies que ele tem já reservado 7 anos de todos os animais que ele cria estão vendidos. Então, se você se transforma num profissional, você não precisa ir atrás do cliente. O cliente vem atrás de você porque você é um profissional. Então, trabalhar essa parte. Então, sempre eu falo, fazer um curso meia boca de criação não resolve o seu problema. Você tem que fazer um curso de especialização, virar um profissional, ok? Outra área que você pode trabalhar, se você é um biólogo veterinário, se você gosta de animais, hoje nós temos uma quantidade gigantesca de processos de pesquisa e conservação em todo o Brasil e em todo o mundo, né? Então, além da criação comercial, você pode trabalhar com pesquisa, área de conservação, trabalhar com projetos especiais, ser orientador. O seu próprio criatório pode ser um criatório de pesquisa. Se você tem os animais, você pode desenvolver novas técnicas. Se você for uma pessoa interessada, você pode desenvolver técnicas de reprodução, técnicas de manejo, alimentos, medicações, tipos de recinto. Você pode ensinar depois isso através de congressos, de eventos, participar de eventos no mundo todo, dando palestras sobre o que você aprendeu e o que você desenvolveu dentro do seu criatório. Desenvolver técnicas da reprodução em cativeiro são as possibilidades, abrem possibilidades gigantescas, né? Mas então você precisa se dedicar. Eu sempre falo, quem acompanha a gente aqui, os meus alunos, os criadores que a gente trabalha, que a gente faz esse trabalho de desenvolvimento, eu sempre falo que todo criador ele é um pesquisador de natureza, ele está trabalhando com os animais, ele tem todos os dados, ele pode experimentar, ele pode testar, ele pode variar
e ter resultados que ele vai ser exclusivos dele, que ele pode passar e vender isso como um conhecimento. Tenho vários criadores aí no Brasil que são excelentes, que também passam conteúdo, que passam informações, que têm cursos extremamente excelentes, que podem ajudar a pessoa, que desenvolvem aplicativos, que desenvolvem livros, que escrevem artigos, que são convidados para participar de podcasts, de reuniões. Hoje, né, ficou muito famoso os podcasts, participam de congressos, são convidados pelas associações para dar palestras e são pagos para isso, porque são criadores que, ao longo do tempo, criaram esse know-how e trabalham com isso, e têm propriedade para falar sobre isso. Então, isso também desenvolve, você que está assistindo a nossa live, também é uma área que você pode atuar. Então, contribuir para a biodiversidade é uma das coisas, né? Nós temos aí como exemplo, né? Nós temos alguns biólogos, né? Eu sou professor universitário já há alguns anos, já formei centenas de biólogos, nós temos N biólogos que trabalham já com trabalho de pesquisa e contribuem muito. Nós temos, por exemplo, a Maria Oliveira, que é bióloga, que trabalha com o projeto de conservação de répteis ali no Pantanal. Nós temos outra bióloga, eu esqueci o nome dela, que também foi formada aqui, que trabalha com arara azul do Pantanal, recuperou essas espécies. Nós temos N profissionais trabalhando, né, e trabalham com biodiversidade. E nós temos muitos criadores, por exemplo, criadores de bicudo, criadores de passeriniformes, que estão trabalhando em conjunto com ONGs ou com o governo para fazer reintrodução de espécies, trabalhando com a preservação. Então, isso também é uma área que, além de ser uma paixão, quem cria animais, além de você poder viver da criação, você poder trabalhar com isso, trabalhar com animais, viajar, conhecer o mundo, né? Vai participar de projetos de pesquisa, desenvolver técnicas, contribuir para a recuperação de uma espécie, isso não tem preço. E só essa é uma das poucas áreas que você pode fazer tudo isso. Então, a gente tem que falar porque são coisas extremamente importantes. Agora, uma das coisas que a gente sempre comenta aqui, que a gente sempre fala, que essa é uma atividade que é regulada, tem legislação e precisa de licenciamento. Ah, o meu animal é doméstico. Não, precisa de licenciamento, precisa de pessoas especiais, precisa de pessoas capacitadas. Então, hoje, você não entra nesse. É uma das coisas que você vai ter que aprender em qualquer curso. Se você é um criador, se você é um biólogo, veterinário, você vai ter que fazer uma parte da legislação. Então, você tem que conhecer a legislação ambiental, você tem que saber como ter as licenças, como fazer as licenças de transporte, como você pode ou não adquirir um animal. Você também não pode, por exemplo, eu quero montar um processo de criação de animais, eu quero soltar esses animais para contribuir para a recuperação. Eu posso fazer isso? Não. Você tem que ter autorizações para soltar um animal. Por exemplo, se você comprou um animal, você é responsável por esse animal. Você não pode soltar ele na natureza, porque você é o responsável. Você não pode pegar, por exemplo, uma calopsita, um periquito australiano e soltar na natureza, porque você está cometendo um crime ambiental. Esse animal ele é exótico, ele não pode ser solto. Ah, mas eu tenho curió bicudo. Até animais que são silvestres não podem ser soltos na natureza sem ter uma prévia recuperação, reintrodução da forma correta e sendo uma coisa legal. Você não pode sair fazendo algumas coisas. Então, hoje nós temos um problema muito sério. A gente precisa cumprir as regras das operações, da legalidade e da ética. Nós temos muitos criadores que querem ganhar dinheiro e não têm a ética como primeira situação. Quando eu falo em ética, vender um animal ilegal, você está cometendo um crime e você está sendo desleal. Quando você vende um animal e diz que você é legal, e que você vende um animal e esse animal está doente, você não está sendo ético, você não está sendo profissional. Então você tem que atuar de uma forma consciente. Você tem que saber todos os procedimentos de licenciamento. Você tem que ser profissional, ele tem que se familiarizar com as regras. Como é que eu faço para transportar um animal daqui até ali? Eu preciso de uma guia de transporte, de um certificado de origem, eu preciso de um laudo veterinário, eu preciso de uma guia. Não é sair com o animal, botar dentro do carro e viajar. Não é assim que funciona. O Brasil, nós temos uma centena de regras, cada estado, cada município, nós temos a legislação federal. Se você não acompanha, o que eu mais falo aqui no nosso canal é sobre isso, sobre legislação. Então, o IBAMA, secretarias do meio ambiente, secretarias estaduais e municipais garantem as regras. E a Polícia Ambiental e as polícias estaduais e federais é que fiscalizam. Então, não adianta você botar culpa se você está fazendo a coisa ilegal. Ah, mas é muito difícil, exigem demais, é uma burocracia, esse pessoal só quer cobrar. Mas isso está na regra. Se você quer atuar nessa área, você precisa seguir a regra.
Você não pode fazer as coisas. Esse é um grande problema nosso. Tudo pode. Se tem regras, tem que ser seguidas, beleza? E para que isso seja uma coisa viável, né, a ética vai estar caminhando com o licenciamento, com a sustentabilidade. Lembrando que você está criando animais e você tem que trabalhar os animais da melhor forma possível, dar as melhores condições possíveis. Então, a criação de animais ela tem que ser conduzida de uma maneira sustentável, ética. Lembra, você está criando animais e muitos animais são potenciais vetores de parasitas, de doenças, que são as chamadas zoonoses, doenças transmitidas por animais. Então, eticamente, você não pode entregar um animal doente, um animal que vai transmitir uma doença para outro animal ou para pessoas. Você tem que ser ético, você tem que ter sustentabilidade, você tem que fazer exames, você tem que ter cuidado com a higienização. A criação não é só botar um animal numa gaiola, colocar num recinto pequeno, numa garagem, numa lavanderia, e aí eu vou criar assim, vou ganhar dinheiro com aquilo ali. Não é dessa forma que funciona. Você pode experimentar esses locais para ir aprendendo? Pode, adaptando, vendo a realidade, né? Porque aí as pessoas falam assim: você pode criar numa lavanderia, e a pessoa quer colocar 50 casais numa lavanderia, quer entulhar os animais em gaiolas pequenas, daí não cuida, não limpa, não dá banho de sol, o animal fica só dentro de um local que nunca tomou um banho de sol, e aí não controla a temperatura, a umidade, as águas, a bandeja, a limpeza. Então, tudo isso é ética. E isso você tem que aprender para que você seja um profissional realmente reconhecido dentro dessa área. Quando você trabalha dessa forma legal, quando você trabalha com esse intuito de sustentabilidade, quando você trabalha com ética, você é reconhecido. Criadores responsáveis, né, como nós temos vários aí no Brasil, né, mantêm animais em locais extremamente planejados, com a melhor infraestrutura, dentro do possível da realidade do criador, oferecem as melhores condições, né, para contribuir que aquele animal se sinta bem, porque ele não está na natureza, ele está no ambiente artificial, que ele se sinta bem e que ele consiga se reproduzir e gerar descendentes, porque quando o animal está muito bem adaptado e gera descendentes, ele está adaptado ao ambiente doméstico. Porque qual a finalidade de todas as espécies? Se reproduzir. E quando você faz isso, tem criatórios limpos, bem organizados, com todas as licenças, com todas as documentações, isso vai fazer você atrair clientes, vai conscientizar o público, vai conscientizar as pessoas. Nós temos hoje muita gente que eu converso assim com N pessoas, nós temos pessoas que são a favor da criação de cativeiro, tem pessoas que são contras, né? São aversas a ter animais presos, mas não entendem que uma das formas de você preservar os animais na natureza é ter o animal em cativeiro. Claro que aí nós entramos na questão dos criadouros. Se o criador ele não é profissional, ele não oferece a melhor instalação, as melhores condições, não pratica a ética e trata mal os animais, aí você acaba tendo o avesso. A gente é contra maus tratos aos animais, criatórios pequenos e ilegais que vendem animais de qualquer forma. Mas isso nós temos. E aí a fama da criação em cativeiro vem desse pequeno. É um grande grupo de pessoas que trabalham dessa forma, com maus tratos, só querem ganhar dinheiro, acham que o animal é uma máquina de reprodução, né? Que ele tem que retirar 50 filhotes por ano, e na natureza ele tira dois, você quer tirar 50 no ano, não vai bater. Né? Não é assim que funciona. Você tem que preparar o animal, você tem que fornecer as melhores condições, você não pode explorar o animal é um ser vivo. Por isso, criatórios profissionais, bem organizados, com criadores especialistas e com profissionais especializados, vão trabalhar as melhores condições. Tá? E aí vão ter os melhores recintos, vão ter os melhores resultados. Então, nós temos N histórias aí de inspiração, né, gente? Histórias inspiradoras que nós temos aí há muito caso. Eu que já trabalho há mais de 18 anos com criação comercial, sou 25 anos criador de animais, a gente tem vários exemplos de sucesso. Eu já citei alguns, né? Então, nós temos alguns pesquisadores renomados, né, na área de biologia, nós temos veterinários, nós temos próprios criadores, como eu citei, né? Nós temos N criadores no Brasil que trabalham questão da divulgação consciente,
da profissionalização, dos métodos corretos, mostrando a realidade. Então, isso são casos inspiradores, né? Nós temos N tipos de projetos aí de reintrodução. A Ararinha, né? A nossa SPIX, né? A Ararinha Azul do Nordeste, né? Da Caatinga, que está sendo reintroduzida através de trabalhos não do governo, mas sim de criadores que foram de atrás e obrigaram o governo a criar um projeto que faça a reintrodução dessa espécie. Nós temos aí N situações, né? Então, como é que você tem que começar? Além de buscar histórias inspiradoras, buscar pessoas de sucesso, pessoas que vão te realmente trazer informações, não só te jogar uma informação aleatória, porque seria muito fácil, gente, chegar aqui e ficar falando que você vai ficar rico, ganhar muito dinheiro e não falar de toda essa parte que você precisa se preparar. Né? Então você tem que compartilhar com essas histórias, buscar conhecer criatórios, pessoas que já fazem esse trabalho, responsáveis, profissionais da área para você se inspirar. Porque a paixão, ela não pode ser apenas o motor, ela tem que ser o motor, mas a razão de você buscar informações são fantásticas, tá? Então, hoje nós temos N exemplos, né? Eu coloquei aqui, né, na nossa apresentação vários biólogos, nós temos, por exemplo, o Leandro Costa, que é um biólogo muito bom, que trabalha com licenciamento ambiental, foi aluno nosso, da faculdade de pós-graduação, foi nosso parceiro, trabalhou com a gente na nossa empresa. Hoje ele é um dos profissionais mais requisitados aqui na região do Mato Grosso, Goiás, na questão de licenciamento ambiental. Nós temos N outros profissionais aí, tá? Eu cito o meu caso, né? Eu, o Dr. Paulo, né? Porque a gente fala sobre isso, né? Eu hoje sou um dos profissionais que mais tem trabalhos realizados na área de licenciamento ambiental, pesquisa e conservação no Brasil. A gente tem aí o trabalho de consultoria com criadores há mais de 18 anos. A gente tem mais de 260 criadouros que a gente legalizou e que a gente é responsável e que a gente comercializa. Todos os anos a gente faz aí pelo menos 50, 60 criadouros. Esse ano mesmo a gente está aí com, acho que é 80, 86 criadouros que a gente está fazendo o processo de legalização só nesse ano. Nós já temos aí centenas de criadouros que a gente orienta que ganham milhões por ano. A gente tem aí pelo menos 20 anos de experiência com montagem e com criação. Trabalho com pesquisa, tenho mais de 180 artigos publicados em revistas internacionais. Eu trabalho, né, com isso, faço licenciamento ambiental, trabalho com criação, trabalho com pesquisa e desenvolvo projetos em todo o Brasil e fora do Brasil também. Hoje a gente também tem alguns criadores fora do Brasil que seguem a gente, que a gente orienta. Então, quando eu criei o canal há mais de 8 anos atrás, o nosso intuito era apenas orientar, ajudar os criadores. Hoje a gente tem um trabalho que inclui, além da orientação, a gente impacta na vida desses criadores. Muitos criadores que estão aqui assistindo, que nos acompanham, eles mudaram o pensamento sobre criação, eles viram a realidade, eles passaram a utilizar os conhecimentos e hoje eles têm um manejo extremamente sustentável. Então, eu quero dar um exemplo, né? Então, eu tenho um criatório de animais, eu vivo da criação, eu tenho lojas, sou professor universitário, trabalho com licenciamento e a gente precisa de profissionais cada vez mais responsáveis nessa área, tá? Então, hoje, por exemplo, a gente tem aí o nosso próprio criadouro, que é focado em aves, mamíferos e répteis. A gente trabalha com licenciamento, né? A gente tem um criatório extremamente. O nosso criatório ele não é um criatório comum, ele é um criatório de pesquisa. Né? Então, hoje, o nosso negócio é que trabalhar com criação, com licenciamento, só com a parte de licenciamento e montagem de criatório, a gente tem aí uma renda de mais ou menos uns R$ 500 mil por ano. Com a criação de animais, eu tenho uma renda de mais de 2 milhões por ano com a criação de animais. Né? Então, hoje, se você quer buscar nossos serviços, né, a gente cobra entre 10 e 30 mil reais por qualquer projeto de licenciamento, dependendo da complexidade, dependendo da atividade. Se você for um profissional e for trabalhar nessa área, é o que você vai cobrar. E hoje nós temos um mercado tão grande que você vai ter vários criadores, vários, e você vai ter um faturamento anual muito grande. E eu mesmo hoje eu vivo de poder ajudar as pessoas, de oferecer um serviço de qualidade, e isso é que a gente tem que passar para as pessoas. Um outro caso da Maria Fernandes, né, que foi também nossa aluna e a gente orientou, ela se formou em veterinária e ela resolveu partir para uma área de animais exóticos que são répteis, né? Ah, mas no Brasil não pode criar répteis. Pode,
desde que você faça da forma correta. Alguns estados são liberados, em outros não. Então, ela buscou fazer um criatório num estado que é liberado, e hoje, né, ela tem, né, cria lagartos, né, principalmente na área dos gencos, o barbudo, as iguanas, as serpentes, né? E hoje, através do seu conhecimento, primeiro ela tinha um animal de estimação, ela foi isso foi em 2006, acho que 2007, quando a gente vendeu a primeira cobra para ela. Então, ela se apaixonou e aí ela resolveu fazer veterinária por causa disso. E ela montou um criador. Hoje, um criador de alta qualidade, focado em bem-estar e sustentabilidade. Hoje, esse criatório, né, cresceu tanto que ele é um dos mais requisitados do Brasil. Então, ela comercializa hoje animais, né, tanto para o Brasil como internacionalmente, com preços que variam de R$ 1.000 a R$ 10.000 por espécie. O seu criatório faturou no último ano R$ 1.200.000, né? E ela contribui muito para o processo de conservação. E o criatório dela não é grande, a criação de répteis, ela tem um criatório que não tem tantos, então ela gera muito valor com o pouco que ela tem. Então, esses são exemplos que a gente traz aqui para vocês, que você pode transformar a sua paixão. É um caso, eu trabalho com licenciamento, trabalho com isso, porque meu pai lá atrás, eu já até contei essa história aqui no nosso canal, meu pai lá atrás me deu os animais, me levava junto, então eu criei essa paixão por animais e passei a viver disso. A Maria é um exemplo clássico, ela era uma aluna nossa, foi uma aluna nossa do ensino médio, e se apaixonou pelas minhas aulas de biologia. Nós tínhamos aulas de laboratório, né? E ela se encantou, descobriu que eu criava animais, e aí ela veio atrás de uma serpente, que ela viu na internet, que ela buscou, encontrou fora do Brasil, e ela queria. E a gente conseguiu a serpente para ela comprou, se apaixonou, fez veterinária. Nós temos vários alunos nossos que fazem biologia, veterinária, porque se encantam, né, com essa área e gostam dessa área. E aí ela veio atrás da gente, a gente orientou ela, ajudou ela a montar o criatório, e hoje é um dos criatórios mais bem-sucedidos de répteis do Brasil. Como nós temos o Reiter, por exemplo, lá no estado do Paraná, que é um dos criatórios mais importantes na criação de psitacídeos, roselas e calopsitas do Brasil. Nós temos o criatório aqui que a gente chama que é o criatório Três Poderes, que é aqui no nosso estado, criação de Ibicura e Curió. Eles foram várias vezes campeões brasileiros. Nós temos N criatórios, nós estamos abrindo vários criadouros. A gente não, esses que a gente está falando, a gente não traz tantos exemplos, a gente não cita muito. Muita gente entra em contato com a gente, cita o nome. Não, porque hoje existem regras, a gente não pode ficar divulgando se as pessoas não autorizam a gente. Tá? Esses autorizaram, então a gente acabou comentando, falando um pouquinho sobre eles. Beleza? Então era isso que a gente tinha para trazer aí para vocês, né? Lembrando que a gente vai começar uma série a partir da semana que vem. Fiquem atentos, uma série que é Transformando a Sua Paixão, que é esse tema que a gente vai trazer hoje, em um negócio milionário. Nós vamos trazer uma série de vídeos todas as quinta-feiras em que a gente vai trazer conteúdo fantástico, que é para transformar a sua paixão em casos. Nós vamos trazer criadouros e criadores, né, que a gente legalizou, né, que transformou a paixão num negócio milionário. A gente vai entrevistar esses criadores, vai mostrar um pouquinho, né? A intenção é a gente ter mais criadores envolvidos, né? E você, se é um biólogo, um veterinário, assiste, porque você pode transformar a sua paixão num negócio da sua profissão. É um mercado fantástico que você pode unir o útil ao agradável, né? E lembre-se, né? A gente já vem divulgando há algum tempo aí para vocês que nós vamos ter, se você é um biólogo, um veterinário ou qualquer pessoa, nós temos 2 cursos que transformam pessoas em profissionais. O primeiro curso é o curso Criador Pro 4.0, o negócio da sua vida, que é o curso de especialização para criadores comerciais que querem se transformar em criadores comerciais. É um curso com 200 horas, é um curso de especialização com mais de 22 módulos que tu aprende do zero até as vendas e você se transforma num profissional. É o melhor curso do Brasil. Não existe outro curso igual. Você sai com certificado válido de especialista em criação em cativeiro. E se você quer um biólogo e quer dar um passo a mais, quer fazer uma pós-graduação, se especializar, nós temos a Fauna Pro, que é o curso de pós-graduação para biólogos veterinários ou tecnistas e quem tiver curso superior, né, para trabalhar e vai ser um profissional. É um curso de pós-graduação de 24 meses,
que você vai ter mais de 500 horas, o mínimo, né, é 380 horas, mas nós vamos ter aulas bônus, se a pessoa poder fazer essas aulas, vai ampliar, mas vamos ter alguns, quem fizer o curso de pós-graduação vai ter estágio, vai ter projetos, a gente vai indicar esses profissionais que fizerem a pós-graduação com a gente, indicar para criadores, já vai ter quase um serviço e um mercado de trabalho fantástico. As inscrições estão abertas, a turma começa em julho. Então, a primeira turma da Fauna Pro, né, para pós-graduação, para quem quer virar um criador especializado e quer se transformar num profissional dessa área, esse é o curso que a gente está trazendo aí para vocês, né? É um curso avançado de criação, é um curso de gestão de criatórios, de licenciamento e de pós-graduação no manejo de animais. Beleza? Entra no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e vê lá, nós temos mais de 600 vídeos gratuitos com toda a informação que você precisa. Vem fazer parte, se especializa, faça o nosso curso de especialização, faça o nosso curso de pós-graduação e faça a legalização com a melhor empresa de legalização do Brasil, a Criador Pro. Valeu, obrigado, valeu, fiquem com Deus, até o próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.